Cristina, bem-vinda. Ela vem connosco num destes momentos, deste caminho que estamos a realizar com Jesus e com Deus pela nossa missão. O objetivo é que cada um de nós se sinta renovado, refortalecido interiormente nas opções da fé. E é com muito agrado que vejo que ela trouxe ali uma imagem espetacular de uma caravela. A caravela é um barco. Mas não resisto a contar-vos hoje uma história a propósito da caravela. Estava numa comunidade religiosa que há na Póvoa de Santo Adrião, portanto onde existem monfortinos, estava a decorrer um debate de interesse, de relevância e de profundidade, onde um sábio, a um certo momento, quis dar um conselho aos confrades a propósito de um santo francês que se chama São Bernardo de Claraval. Já ouviram falar? São Bernardo de Claraval. Este sábio que nos falava lembrou-se de rebatizar o pobre São Bernardo. Então, na boca deste sábio, o São Bernardo de Claraval passou a São Bernardo da Caravela. Era para correr mais depressa. E, portanto, em homenagem ao São Bernardo da Caravela, nós temos ali o Hoje Quero Ficar em Tua Casa. Dou as boas-vindas a todos vós, também aos irmãos e irmãs que vêm de outras paróquias da nossa vigararia. Este é um momento de reflexão, é um momento de contemplação e, por isso, o tema é a espiritualidade missionária. E porque estamos em pré-missão, cujo horizonte é a missão, convido-vos a que de pé rezemos a oração pela missão que penso que toda a gente tenha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, vamos viver um tempo de missão, a grande oportunidade para renovar a nossa fé e avançar nos caminhos de uma entrega generosa e de uma verdadeira confissão à luz da caridade e do amor. Ajudai-nos a ser fiéis ao que somos, a descobrir a nossa vocação missionária e a vivê-la com um novo entusiasmo, com a nova alegria da fé. Fazei da nossa paróquia uma comunidade missionária que saiba procurar os afastados e convidar os excluídos, uma comunidade fecunda que dê frutos de vida. Dai-nos a serenidade que nasce da certeza do vosso amor e a ousadia capaz de desafiar os impossíveis. Concedei-nos ao longo destes dias a graça de descobrir que só em vós se encontra a vida e a abundância, o perdão e a paz. Senhor nosso Deus, fazei brilhar a luz do vosso Filho sobre cada um de nós, para fazermos desta missão um altar de vida. Em cada Eucaristia recebamos um novo impulso para esta missão evangelizadora. Amém. Então, boa noite a todos. Penso que me ouvem bem. Antes de mais, eu peço desculpa também por este pedido que fiz ao Padre Rui, de ficar um bocadinho ao vosso nível e não estar ali em cima sentada, que vou estando ora um pouco de pé, ora um pouco sentada para comunicar convosco. E agradeço ao Padre Rui uma vez mais poder estar aqui a partilhar. Não é? Olhava agora para o programa e assustei-me com uma palavrinha que lá está, que é testemunho. O testemunho é alguma coisa a testar que aconteceu e aconteceu o quê? E neste tema específico, a espiritualidade missionária, espiritualidade a partir de quê? Missão a partir de quê? Foram tudo questões que me foram envolvendo e que fui também procurando refletir na preparação e na partilha que trago para fazer convosco esta noite. É claro que de uma forma assim muito simples, aquilo que eu me apetecia era dizer como Jesus: se é para ser testemunho, vinde e vede. E então vamos para as ruas da cidade de Lisboa e não precisamos de estar aqui com muitas reflexões, com muitos aprofundamentos. Mas a vida também é feita destes momentos. E no âmbito daquilo que quer ser a realidade da Igreja de Lisboa, na paróquia de Santo Adrião, porque uma paróquia não é uma realidade geográfica, é uma realidade da missão da Igreja, antes de mais.
Neste âmbito é uma alegria para mim poder estar aqui convosco e partilhar, de facto, um pouco de reflexão sobre o que é a espiritualidade missionária, mas também a partir daquilo que é a minha vida e que foi a minha vida nestes já 40 anos, não é? Não é por acaso que escolhi a caravela. Se olharmos para a caravela, fala-nos da nossa história, da história do nosso país, da história dos descobrimentos, da história do anseio que fez de nós um povo além-mar. É uma história de ir ao encontro dos outros. E a caravela é a expressão disso mesmo. O padre Rui, quando me telefonava, eu dizia, eu quero ir a pé, porque eu gosto de dizer, ir a pé não é um desporto para mim, que pratiquei atletismo quando era mais jovem. Ir a pé é uma forma de eu me encontrar com as pessoas, de eu me relacionar com as pessoas. Eu gosto de dizer que quando vou a pé do trabalho até casa, o trajeto não é assim tão longo, mas se eu posso fazer do metro de Odivelas até aqui, o padre Rui, mas tens noção de quanto tempo é? Não interessa o tempo, eu tenho noção de que quero ir. E é 3 em 1, o facto de ir andar, é descompressão, não é? Vamos fazendo aqui um ritual de passagem. O facto de poder cumprimentar as pessoas, que num carro podemos cumprimentar uma pessoa ou cumprimentar mais 3 pessoas. Mas ir andar permite-me ver uma série de pessoas. E o facto de fazer oração também enquanto caminho. E os descobrimentos, a nossa história enquanto povo, e no sentido da missão, enquanto ir ao encontro, fala-nos disto mesmo, a capacidade de sair de si, a capacidade de fazer um caminho. Então, poder estar aqui convosco neste espaço de pré-missão, o tempo que antecede a missão, estava a refletir que por si só já é a missão. O que está a acontecer neste momento já é a missão. Podemos lhe dar cronologicamente outro nome de pré-missão, mas já é a missão de facto o que está a acontecer aqui. Se entendermos que a missão é ir ao encontro. Nós olharmos para aquela caravela e para aquela imagem em si, tem um conjunto de simbologia que podíamos, de facto, ver ali refletidos. Se vos perguntasse, quando olham para aquela caravela, que sentimentos é que têm, que expressões é que tiram a partir da vossa vida neste momento? Quando olham para a caravela, numa palavra, o que é que veem? Podemos... Força. Alto. Viajar. Mais. Ousadia. Aventura. Distância. Coragem. Liberdade. Fé. Descobrimentos. Confiança. Saudade. Tribulação. Ir ao encontro. Conquista. Mais? Cruz. Muito bem. Ir ao encontro. Há aqui cadeiras à frente. Quem se quiser sentar. Se quiserem vir ao encontro. Mais. Viagem. Partir. Remar. Angola. Bem. Saudade. Não percebi? Igreja. O que é curioso na imagem é que nós não vemos pessoas. Não é? Não vemos na imagem nenhuma pessoa. Oh, está ali algo à frente, parece, um vulto. Mas nada disto que nós acabamos de partilhar e a realidade da missão se faz sem pessoas. E nós não conseguimos colocar uma caravela em alto mar para ir ao encontro do que quer que seja sem pessoas, sem a pessoa. Mas na imagem não está ali.
Não está. E sem um conjunto de condições, como seja uma delas que não foi partilhado, que é o vento. Não é? Aquelas velas estão ali cheias, movidas pelo vento. E era um bocadinho por aqui também que queria começar a minha reflexão sobre o que é isto de espiritualidade missionária. Há uma espiritualidade sem ser missionária? Haverá alguma espiritualidade sem ser missionária? E haverá alguma missão sem ser espiritual? No trabalho que eu faço diariamente na instituição onde eu trabalho, eu quase que permanentemente tenho que explicar um bocadinho o que é isto de espiritualidade e o que é isto de religião. Nós entendemos a espiritualidade como algo que é da pessoa, é uma dimensão da pessoa humana. Assim como temos um corpo, assim como nos relacionamos, temos a dimensão social da relação, assim como temos a capacidade de raciocinar, de pensar, ligado aqui ao nosso ser psíquico, temos uma dimensão que abrange todo o nosso ser, que é a espiritualidade. E é claro que para um cristão, mais à frente vamos também refletir um bocadinho sobre isso, ela tem outros contornos. Mas a espiritualidade em si é a dimensão do sentido da vida. É a dimensão daquilo que nos move, daquilo em que acreditamos. E porque é a dimensão do sentido da vida é que, independentemente de eu ser cristão ou não ser cristão, eu sou capaz de entrar, olhar para esta árvore, disseram-me, é um sicômoro, sim, um sicômoro moderno, mas é bonito este sicômoro. O sicômoro de Zaqueu, no ano 2014, é muito bonito. Ainda que eu não fosse cristã. E esta é a dimensão da espiritualidade. A capacidade de ver beleza, de ver bondade nas coisas e nas pessoas. De dar sentido. Quando alguém que quer bem a outra pessoa e oferece uma flor, há ali um sentimento por trás, ainda que não haja uma palavra. Naquela flor, naquele gesto, e todos nós mais ou menos já experimentámos isso, está ali refletido, eu quero-te bem. Ainda que a pessoa não diga, ao mesmo tempo que oferece a flor, eu quero-te bem. E interpretar esse gesto não tem a ver, de facto, com ser cristão ou não ser cristão. A espiritualidade é uma dimensão que nasce connosco. E é aqui que eu queria pegar um bocadinho também para transpor para aquelas velas movidas pelo vento, porque nasce connosco, é a nossa vida, é um pouco o ar que nós respiramos. Se nós taparmos o nariz e a boca, num instante ficamos sufocados. Num instante ficamos aqui, um gesto, um impulso de procura novamente de respirar, de nos libertarmos do que quer que seja e que nos esteja a impedir a respiração. A espiritualidade em nós é o sopro, é o ar, é a vida. Entender a espiritualidade dessa maneira. Por isso, há uma espiritualidade sem ser missionária, é como eu dizer a mim mesma, há a capacidade de existirmos sem respirarmos? Nós conseguiríamos existir, viver sem respirarmos? Não. Então, na vida, há um sentido de vida sem que eu partilhe esse sentido de vida, entendendo que a espiritualidade é o sentido de vida e entendendo que a partilha desse sentido de vida é já a missão? Não há, não é? Não há, de facto. O que é espiritualidade, o que não é espiritualidade? Temos ali uma imagem de um dente de leão. Quando eu era mais jovenzinha, às vezes nas brincadeiras das crianças, íamos no caminho da escola e gostávamos de fazer uma brincadeira que era arrancar um dente de leão e dizer assim, o teu pai é careca? Não sabem, eu sou lá do norte, certo, aqui não se usa isso. O teu pai é careca? E dizíamos, não é? E soprávamos devagarinho para o nosso pai não ficar careca. A verdade é que o dente de leão tem um efeito mágico, espalha-se.
espalha-se pelo sopro. Não é? Espalha-se, aquelas sementinhas espalham-se pelo sopro. Se o que é que a espiritualidade é? A espiritualidade é a capacidade de sair de si. A espiritualidade é a capacidade de ir ao encontro. A espiritualidade é a capacidade de eu deixar de formar aquilo que parece uma beleza única, que é o dente de leão completo, mas para formar outra beleza que é o ir ao encontro. Esta imagem tem muito de belo. Se fosse só a imagem do dente de leão completo, era bonita, mas vemos ali aquelas bocadinhos do dente de leão que vão não sei para onde. Sai de si. Sai de si. Não é? Sai de si. E o que não é espiritualidade? É a incapacidade, de facto, de nós nos fecharmos numa beleza, que de facto existe em cada um de nós, e que aguardamos só para nós. Que aguardamos só para nós. É como se o ar do mundo, o oxigênio, eu o retivesse aqui neste espaço físico. O que é bom, o que me dá vida, vamos retê-lo aqui. Imaginem isso. Todo o oxigênio do mundo aqui neste espaço. Nós conseguiríamos viver. Todas mais das pessoas de fora deste espaço não conseguiriam viver. Mas a um dado momento da nossa existência ia de ser insuportável vivermos uns com os outros, porque já tínhamos esgotado o conhecimento uns dos outros, estava muito reduzido o nosso espaço. Era tudo muito limitado no nosso pequenino grupo. A espiritualidade é esta respiração, é estar, esta capacidade de irmos ao encontro do outro. Quando falamos em missão, e porque estamos também num espaço de pré-missão e já na missão, e no espaço de uma comunidade cristã católica, há uma pessoa que para nós é a referência, que é Jesus Cristo. E ele é muito claro naquilo que deve ser a missão. A missão é sem alforje, isto é, não leves nada que te pese no caminho. Eu estou aqui a mover-me, um bocadinho desconfortável, que tenho aqui alguma coisa a pender para o lado direito, não é? Para poderem ouvir aqui qualquer coisa a pender no micro. Não leves nada que te impeça no caminho, que te pese no caminho. Quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista espiritual. Se eu tivesse resistência, algum conflito com o Padre Rui e ele me convidasse, não, eu nem atendia sequer o telefone, não é? Eu não iria ao encontro de ninguém na Póvoa de Santo Adrião. Isto são as coisas que nós muitas vezes levamos no nosso alforje, não só em termos materiais, mas da nossa vida interior. Não leves alforje, não leves sandálias. Agora não está frio, mas até dava jeito, era um exercício interessante. Tirarmos os sapatos e as meias, irmos ali fora à terra. Nem é aqui, isto mais ou menos é maciozinho. Toca a terra. Jesus é claro, para a missão precisas de tocar o terreno. E não é o terreno no sentido geográfico da matéria em si, a terra, o humus, mas é o terreno do outro. Descalça-te, isto é, tira aquilo que te torna sapatos mais altos, com certo estatuto ou não sei quê, ou mais confortáveis, sapatos mais rasos para andar, sapato mais apertado ou mais largo. Tira isso, tira esses adereços, tira isso que te impede de aproximar do terreno do outro. E não leves bastão. Não leves o cajado. Todos nós sabemos, e os nossos últimos anos foi inventar algumas coisas que nos ajudam de facto
auxiliar-nos nos movimentos. Concretamente, alguns de nós têm experiência disso, as canadianas, os andarilhos, são tudo formas e auxílios de nos ajudarem a movimentar, não é? Nós sem isso, quando estamos mais frágeis, sem uma muleta, quando estamos mais frágeis, com muita facilidade caímos ou então nem saímos de lugar. Não levar o cajado, não levar o bastão, é dizer, põe toda a tua segurança em mim. Na missão, a segurança sou eu. Na missão, a força sou eu. Na missão, o suporte sou eu. A quem te deves agarrar é a mim. Se Jesus é muito claro, não levarmos alforjes, não levarmos sandálias, não levarmos bastão. Isto não tem a ver, de facto, só com o aspecto material. É interiormente como é que nós podemos ir nos desapegando daquilo que nos impede de ir ao encontro do outro. Hoje. É hoje, dia 25 de fevereiro, que eu quero ficar em tua casa. Eu ontem eram quase meia-noite e estava ainda a meditar neste tema. Imaginei, olha lá, Cristina, e se te viessem agora tocar aqui à porta da tua casa e dizer, eu quero ficar em tua casa? E se à 1h um estranho nos viesse tocar à nossa casa e dissesse, eu quero ficar em tua casa? Não entrava, pois não? Pois, é que os sicômoros de 2014 são outros. Hã? Os sicômoros são outros, mas existem. É hoje, não foi ontem, não é amanhã. É hoje que eu quero ficar em tua casa. Ele é muito claro. Não disse, ó Zaqueu, vê lá na tua agenda quando é que me podes receber. Ah, não dá jeito. Olha lá, mas tens mesmo lugar para mim? Não, naquele dia tenho, mas depois tenho lá umas pessoas, fica para outro dia. Ou, hoje, dia 25, eu quero. Isto é muito forte, Jesus de facto era muito atrevido. Ele não perguntou, posso ficar em tua casa? Tu podes receber-me em tua casa? Tu queres receber-me em tua casa? Tu tens lugar para mim na tua casa? Não. Eu quero. Há uma vontade firme, uma vontade própria de ficar em tua casa. E depois este verbo ficar, que é curioso e é tremendo. Jesus não diz, eu hoje quero visitar em tua casa, eu hoje quero jantar na tua casa, eu hoje quero ver um filme na tua casa e comer umas pipocas, não é? E depois vou para a minha casa. Eu quero ficar. Ficar é permanecer. Eu quero fazer parte da tua realidade. Em tua casa. Em tua. Então, ó Jesus, mas eu não tenho lá muito espaço. Então, se estás essa comandita toda atrás, é que eu também podia estar-se ali a desculpar. Então, ainda por cima, lá disse, mas eu andei por aqui a fazer mal a toda a gente. Não, lá desceu, abriu a casa e lá ficou. Diz que Jesus ficou, nós não sabemos se ficou mais gente. Se Jesus levou a comitiva toda que andava atrás dele. Mas abriu-lhe a casa que era dele. A nossa casa é o espaço da nossa vida, é o espaço da nossa intimidade. Nós não abrimos a casa a qualquer pessoa, ou abrimos. Nós abrimos a casa à família, aos amigos quando os conhecemos bem, relativamente bem, mas não abrimos a casa a um estranho. Para todos os efeitos, foi a curiosidade que levou o Zaqueu ao sicômoro.
Foi só curiosidade. Ele não tinha noção do que ia acontecer a seguir. Foi só isso. Uma humanidade. Deixa-me lá ver quem é que é este fulano que andam a falar tanto. Deixa-me lá ver. Mas eu quero entrar na tua intimidade. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero que tu me acolhas sem reservas. Eu quero que tu estejas à vontade comigo. Nós, na nossa casa, nem às vezes com os nossos estamos à vontade, quanto mais com um estranho. Nem com os amigos estamos totalmente à vontade, quanto mais com um estranho. É hoje, dia 25, que eu quero ficar em tua casa. É hoje que somos desafiados a esta intimidade. Na nossa vida como cristãos, e eu penso que estes tempos também, e acredito profundamente que estes tempos numa paróquia são tempos de conversão. Nós estamos hoje aqui, não é só porque acreditamos em Jesus e naquilo que Ele representa e é na nossa vida, mas porque acreditamos como comunidade que podemos fazer mais e melhor por este Jesus. E é por isso que estamos aqui reunidos. E na vida da Igreja há luz e há sombras. Nós temos facilidade em lidar com a luz, porque a luz é o que nos permite ver a realidade. Se apagassem agora aqui estas luzes, isso impedia-me de ver o vosso rosto e vocês a mim. E se é noite escura, eu não me atrevo tanto a sair. Acende lá a luz, está escuro. A verdade é que as sombras da nossa vida não existem, ou só existem, em espaços de luz e de noite. Não é? De luz e de noite. E às vezes, como cristãos, não é fácil lidarmos com estes espaços de sombras, de noite, em que as coisas não são muito claras na nossa missão, na nossa vida pessoal, na nossa vida enquanto comunidade cristã, na nossa vida enquanto igreja. Então, para ir desfazendo estas sombras, ir clarificando esta noite, é necessário também, da nossa parte, alguns compromissos. E gostaria de refletir convosco acerca deles. Nós, às vezes, na nossa prática cristã, somos muito limitados. Temos esquemas muito limitados. E talvez concretizando isto, a partir de alguns exemplos, seja mais fácil entender. E vou fazê-lo a partir também da minha experiência, do meu trabalho concreto. Aqui há tempo estava numa Eucaristia e havia um sem-abrigo que frequentava sempre aquela igreja. Alcoolizado, já às 9 da manhã, alcoolizado. E ele habitualmente punha-se na fila para ir à comunhão, ia assim toda a cambalear, chegava lá, o senhor padre nem tinha possibilidade de dizer o corpo de Cristo, ele levantava a hóstia, sacava a hóstia, mesmo sacava a hóstia e comungava. Não é? Um dia, ele ia mais sóbrio e o senhor padre teve tempo de perguntar, eu ia atrás dele, ele teve tempo de perguntar, não estás preparado? Disse-me o senhor padre, não estás preparado. E ele ficou-lhe assim a olhar para o senhor padre e para a hóstia, e já um pouco sóbrio, porque estava mais sóbrio, saiu da fila da comunhão e não comungou naquele dia. E eu ia comungar e tive vontade de dizer, sabe, senhor padre, eu também não estou preparada. Eu nunca estou preparada para receber Jesus. Nunca. E não tive coragem de o fazer. O que é isto de preparar-nos?
para receber uma pessoa que é Jesus, que é a Eucaristia, e que é Jesus ali presente, que nunca fechou a porta a ninguém. Deixar só algumas perguntas para refletirmos sobre isto. Deixarmos esquemas limitados. Isto é, reduzimos a nossa vida confortávelzinha enquanto cristãos, bonita enquanto comunidade, àquilo que é já o nosso espaço que conhecemos, onde nos movimentamos, onde há uma organização, e muito bem. E quando vem alguém estranho a essa comunidade, alguém que não tenha o mesmo jeito que nós, alguém que não veste da mesma forma que nós, alguém que não se comporta direitinho como nós, é menos cristão? Estamos preparados para esse acolhimento? Estamos preparados para ir ao encontro? Vocês sabem disso, geralmente numa paróquia nós conhecemos uns aos outros. Isso é bom, porque isso é família, é o sentido da comunidade. E é importante que alimentemos isso. Por isso estes tempos, estas semanas de missão são também para isso. Mas nós não podemos deixar-nos fechar no quentinho que é a nossa comunidade, no confortável que é a nossa comunidade. Enquanto realidade eclesial, isto é, a nossa paróquia é cheia de vida, tem um parque excelente, cheia de dinamismo, cheio de grupos, e é bom escutar isto, não é? É bom escutar isto. Mas não podemos fechar-nos aqui. Em que medida é que nós estamos preparados para pôr a nossa caravela aí noutros mares? De que forma? Eu estou no conforto da minha paróquia? Estou no conforto do meu grupo? Estou no conforto do meu movimento? Abrir-se ao outro, enriquecer a mente e o coração. Quando nós convidamos uma pessoa sem abrigo a sair da rua, há todo um processo, desde o acompanhamento que se faz num espaço da Comunidade Vida e Paz, que se chama Espaço Aberto ao Diálogo, até depois algumas respostas alternativas, entre elas aquilo que nós chamamos comunidade terapêutica, que são centros de tratamento da dependência do álcool e da droga, do sexo ou do jogo. Temos casos raros destes dois últimos, mas também temos. Mas dos dois primeiros, mais. E onde o lema do programa é abrir a mente. Abrir a mente. E eu às vezes gosto de pegar neste lema para fazer a reflexão também noutros contextos. Pegando no exemplo de um adito é alguém que está dependente de uma substância química, neste caso pode ser álcool ou droga, ele fica muito preso ali a alguns esquemas, que é uma rotina muito própria. Vai roubar ou vai vender alguma coisa para ter dinheiro para usar, vai usar, sente-se bem durante um momento, depois ressaca, vai roubar novamente, ou vai... É ciclo. E fica fechado naquele mundo, no mundo da rua. Há um mundo muito próprio, um mundo de sobrevivência na rua. E quando em terapia nós convidamos a pessoa a abrir a mente, é abrir os olhos a outra realidade. Traduzindo isto para aquilo que é a nossa vida como cristãos, às vezes é confortável nós mover-nos diante de um esquema que já conhecemos. Às vezes é confortável nós movermos num espaço que já conhecemos. E usamos uma expressão que é muito interessante. É costume. É costume. É costume ser assim. Sempre fizemos assim. Abrir a mente e o coração é a capacidade de nos adaptarmos a outras realidades.
não deixando muitas vezes aquelas que foram realidades boas e que continuam a ser boas, mas que não são únicas. Abrir a mente é a capacidade de eu deixar que o olhar do outro também funcione e venha ao encontro do meu olhar, porque o meu olhar não é único. Eu tenho aqui uma perspectiva sobre a sala. Se eu for mais para a esquerda, eu tenho outra perspectiva. Se for mais para a direita, eu tenho outra perspectiva. E se me puser atrás, tenho outra perspectiva. Isto é, em diferentes ângulos, eu vejo a mesma pessoa, mas de diferentes formas. Abrir a mente e o coração é esta capacidade de eu deixar que o olhar do outro também entre em mim. Foi isso que o Zaqueu fez. O Zaqueu permitiu que o olhar de Jesus entrasse. Hoje quero ficar em tua casa. Hoje quero um olhar novo em tua casa. Um estranho leva uns olhos. Vê. Então não é normal quando convidamos um amigo e ele diz: ai, que gira arranja então para as senhoras, tens isto tão bonito, este quadro. Tem outro olhar e nós já estamos habituados àquele espaço. Então, nunca tinha reparado nisto, há tanto tempo que tenho isto aqui. Não... Olha, afinal foi o meu avô, foi a minha avó, lá nos vem à memória. Tenho um outro olhar sobre uma realidade que para nós é o comum, é a rotina. Se no espaço de uma paróquia e nós, enquanto cristãos, deixar que outros tenham um outro olhar sobre a nossa realidade, é das melhores coisas que nos pode acontecer. É das melhores coisas. Dar cidadania. É obrigatório, logo que uma criança nasce, ter o cartão de cidadão, não é? Daí a pouco, alguns anitos, ter aí já o cartão de cidadão, mas fazer o registro. Fazer o registro. E no nosso cartão de cidadão diz que somos portugueses, ou não. Temos um documento que nos identifica como pertença a algum povo. E outros documentos que nos identificam como pertença também a algumas realidades, a alguns movimentos. No plano da vida do espírito, dar cidadania é dos maiores desafios que nós temos diariamente. Porque alguém que vem junto de mim e é mal educado comigo, eu não sei se consigo dizer que aquela alminha é filha de Deus. Eu não me apetece nada dizer que aquela alminha é filha de Deus. Não tenho vontade nenhuma. É que há uma cidadania que não nos compete a nós, de facto, dar. Mas nós atrevemos a fazê-lo muitas vezes nas nossas realidades sem igreja. Estamos constantemente a passar certificados de cidadania de filhos ou não filhos de Deus, uns aos outros. Isso já é garantido desde o momento da nossa fecundação. Partilhava isto com o grupo que esteve em retiro. Não é? Os momentos mais bonitos, se conseguirmos fazer este exercício, meditar, é o momento da nossa fecundação. Que ninguém tem consciência dele. Meditarmos nesse momento. E deixo outro desafio. Andarem para trás 9 meses e começarem a celebrar a data que eventualmente seria a data da vossa fecundação, da nossa fecundação. Não só o dia do aniversário, mas da fecundação. 9 meses antes. Porque é aí que tudo acontece. É aí que nos é dada uma cidadania. Há um Criador que nos quer criatura. Que nos quer pessoa. E nós vamos retirando isso uns aos outros. E enquanto cristãos também o fazemos. Recentemente o nosso Papa lançou-nos um desafio, não é? Temos aí às portas o sínodo sobre a família. E esta questão da cidadania, como filhos de Deus, é um tema tremendo, de facto. É um tema tremendo. Saber caminhar na noite, que dizia anteriormente.
Quando tudo é claro, quando tudo é luz, não é difícil caminharmos. Não é difícil a missão. Quando sabemos para onde é o norte, não é difícil a missão. É difícil a missão quando nos colocamos já a caravela em alto mar e na altura não havia o Instituto de Meteorologia que tinham e ainda têm uma pré-visão. A pré-visão não é visão, é pré-visão. É visão antes da visão. Previsão do tempo daqui para a semana. Está sol ou está chuva? Depois a visão às vezes é o contrário. É pré-visão. Que não tinham um Instituto de Meteorologia para dizer, olha, vocês vão para alto mar, vão ter estas vagas de X altura. Eles arriscavam. E os ventos eram contrários. Era noite, muito noite. E tinham que permanecer ali. Tinham que permanecer em alto mar. Era difícil, muito difícil. E ainda assim permaneciam. Acompanhar ao longo do caminho. Eu posso cumprimentar alguém, conhecer alguém, e com muita facilidade nós também, no campo da missão, nos descartamos nas relações. De facto, acompanhar as pessoas é das exigências maiores hoje em dia. Estar aqui hoje convosco, para mim, é um compromisso com cada um de vós. Independentemente se eu vos vou encontrar muitas ou poucas vezes ao longo da minha vida. Mas é um compromisso. É um compromisso rezar por vós. É um compromisso rezar por esta comunidade. Acompanhar com panes, partilhar o pão convosco, partilhar a mesma mesa, isto é, partilhar a mesma missão, é eu ter-vos presente, esteja aqui, esteja na Patagónia ou na Conchichina. Isto não é fácil. É exigente. Porque eu estou e amanhã já estou noutro sítio e noutro sítio. E vocês também, ora no trabalho, ora em casa. Que não me chateiem mais. Que não me venham aqui pregar às 9 horas da noite mais nenhuma vez. Não é? Não, nem quero ver isso. Vou de um lado e passo para o outro. Cheira mal. Cheira mal. Desci para aqui, estive numa das nossas casas da comunidade e estivemos a falar isto mesmo. Eles ainda estão ali sem abrigo, ainda puros. Puros quer dizer ainda a ressacar, ainda a cheirar mal, ainda a entrar e a barafustar muito e a fazer confusões. E não é fácil lidar com isto. É bom acompanhar quando estão certinhos e nos compreendem e nós falamos, eles também falam, mas quando está tudo assim discurso ao lado, a gente aponta para um sítio, não, tudo dispara para o lado e não há vontade nenhuma. Estão mais limpinhos, arranjadinhos, certinhos. Isso sim, eu quero trabalhar com estes. Acompanhar. E abastecermos-nos de misericórdia. Permanentemente, de um coração que ama, de um coração que quer o bem ao outro. A misericórdia é um coração que quer o bem ao outro, que quer todo o bem ao outro. Então, se o outro, sentando aqui à frente, ele fica bem, é aqui à frente que ele se vai sentar. Se o outro precisa só de uma sandes com manteiga, uma sandes de manteiga que lhe vamos dar. Se o outro vai ficar bem com um bom dia com um sorriso, é um bom dia com um sorriso que eu lhe vou dar. Isto não é complicado. Isto é acessível a todos. Penso que ainda hoje marcam o gado, não é? Ainda fazem isso. E nós todos estamos marcados a ferro e fogo. Estamos marcados a ferro com o selo, que é o selo do nosso batismo, e com o fogo de um Espírito que nos anima, que é o Espírito Santo. E é um fogo que nos faz arder cá dentro, como diziam os discípulos de Emaús.
Não nos ardia cá dentro quando ele nos falava? Não ardeu lá dentro do coração do Zaqueu quando ele disse: "Oh menino, desce aí que eu quero ficar em tua casa"? Alguma coisa aconteceu, não é? Ele certamente não abriu as portas a Jesus porque ele era já uma pessoa muito célebre, muito famosa. Não foi por isso. Porque geralmente quem abre as portas a pessoas famosas não muda nada na vida. Mas o Zaqueu mudou muita coisa na vida dele. Mudou muita coisa. Marcados a ferro e fogo implica isto tudo: iluminar, vivificar, abençoar, levantar, curar, libertar, salvar. Eu hoje tive que ir a uma consulta e das coisas que gosto de fazer é observar as pessoas. Gosto muito de observar, contemplar as pessoas. E quando estou num espaço de dar saúde, como é um centro de saúde, lembro-me sempre deste episódio da vida de Jesus, que foi a missão mais alta, ou o cume da sua missão. Dar saúde é dar salvação. Salvação e saúde têm o mesmo significado. A origem etimológica, a raiz das duas palavras tem a mesma origem. Saúde e salvação. Como é que eu salvo à minha volta? Como é que eu dou saúde à minha volta? Como é que eu dou este ar de respiro, esta espiritualidade? Como é que eu vivo esta missão? Como é que eu cumprimento em casa? Como é que eu me envolvo na paróquia? Como é que eu me comprometo com as pessoas? Como é que eu salvo? Como é que eu uso esta marca? O Papa Francisco escreveu-nos este documento, que se não leram, desafio-vos a lerem. Desafio-vos sinceramente a lerem. E há aqui alguns pontos que falam deste tema. Não sei se foi daqui que o Padre Rui tirou, mas achei curioso. Sim, ao desafio de uma espiritualidade missionária. E eu gostaria de convidar 3 pessoas, se pudesse ser, a virem aqui. Pode ser? 3 voluntários para lerem. E o micro. Setenta e 79 e 80, se fazem favor. Hoje nota-se em muitos agentes pastorais, mesmo pessoas consagradas, uma preocupação exacerbada pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento, que leva a viver os próprios deveres como mero apêndice da vida, como se não fizessem parte da própria identidade. Ao mesmo tempo, a vida espiritual confunde-se com alguns momentos religiosos que proporcionam algum alívio, mas não alimentam o encontro com os outros, o compromisso no mundo, a paixão pela evangelização. Assim, é possível notar em muitos agentes evangelizadores, não obstante rezem, uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio do fervor. São 3 males que se alimentam entre si. A cultura mediática e alguns ambientes intelectuais transmitem, às vezes, uma acentuada desconfiança quanto à mensagem da Igreja e um certo desencanto. Em consequência disso, embora rezando,
muitos agentes pastorais desenvolvem uma espécie de complexo de inferioridade que os leva a relativizar ou a esconder a sua identidade cristã e as suas convicções. Gera-se então um círculo vicioso, porque assim não se sentem felizes com o que são nem com o que fazem, não se sentem identificados com a missão evangelizadora e isto debilita a entrega. Acabam assim por sufocar a alegria da missão, numa espécie de obsessão por serem como todos os outros e terem o que possuem os demais. Deste modo, a tarefa da evangelização torna-se forçada e dedica-se-lhe pouco esforço e um tempo muito limitado. Nos agentes pastorais, independentemente do estilo espiritual ou da linha de pensamento que possam ter, desenvolve-se um relativismo ainda mais perigoso que o doutrinal. Tem a ver com as opções mais profundas e sinceras, que determinam uma forma de vida concreta. Este relativismo prático é agir como se Deus não existisse, decidir como se os pobres não existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não receberam o anúncio não existissem. É impressionante como até aqueles que aparentemente dispõem de sólidas convicções doutrinais e espirituais acabam muitas vezes por cair num estilo de vida que os leva a agarrarem-se a seguranças económicas ou a espaços de poder e de glória humana que se buscam por qualquer meio, em vez de dar a vida pelos outros na missão. Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Muito obrigada. É para vocês, é para vocês. Para nós. Sem querer alongar-me neste texto, ou neste trecho da exortação apostólica do Papa Francisco, tem ali depois umas folhinhas para levarem para casa, quem ainda não tem a exortação, para refletirmos, para aprofundarmos, mas é uma série chamada de atenção a cada um de nós, enquanto cristãos, e da forma como podemos viver a nossa vida e o nosso compromisso de fé, quer seja em família, quer seja no trabalho, quer seja na paróquia. Um dia destes tive uma experiência com um amigo meu, dizia-lhe, vamos ao McDonald's, para aí 8 da noite, cristão, e dizia-lhe, rezas tu ou rezo eu? Sentados já na mesa, tudo cheio, rezas tu ou rezo eu para abençoar os alimentos? Eu disse, rezas tu, João. E estava a passar uma funcionária e benzemo-nos e ela ficou assim a olhar para nós. Assim, rezas tu, João. Rezas tu no McDonald's. Benzermos-nos dentro da igreja é natural. No início da celebração é natural. Benzermos quando às vezes alguém diz, eu não acredito nada disso, não é? Para brincarmos. Benzermos-nos no trabalho, benzermos-nos em casa, abençoarmos-nos uns aos outros, em todos os momentos. Esta é a parte, de facto, desafiadora. E é um compromisso constante, é um compromisso diário e é um desafio diário. E eu vejo isso pelo meu trabalho e agora aterrando um bocadinho, não é? Porque estas coisas são para refletir, mas depois são para concretizar, tanto quanto possível. O trabalho que eu faço na Comunidade Vida e Paz, que é de coordenação do apoio espiritual, é muito acompanhamento das pessoas também, de escutar, quer seja as pessoas sem abrigo, quer seja mesmo os voluntários ou os colaboradores. E, na verdade, esta espiritualidade missionária de ir ao encontro do outro, de ir ao encontro até do ateu, de ir ao encontro daquele que não está de acordo com as minhas ideias, com as minhas práticas. Ir ao encontro do muçulmano. Temos 3 muçulmanos num dos centros, eu vou com eles à mesquita. É a forma que eles têm de se encontrarem com Deus. É o mesmo Deus em quem eu acredito. É uma forma diferente de acreditar. E nem sempre é fácil.
Porque também eu, Cristina, fui educada numa família cristã, numa igreja cristã, numa paróquia cristã, com muita vida, com muitos movimentos, com esquemas, com fórmulas, com rituais, que eu os entendo, que eu os amo profundamente, que eu os quero na minha vida, porque os quero, por isso estou aqui também, mas que me exige um esforço redobrado quando vem de facto outra pessoa a quem eu tenho que acolher, que está totalmente fora destes esquemas que eu recebi, de pensar, de ser, de agir. E isto é que é bonito, sabem? Isto é a conversão. Ou pelo menos um convite a que ela aconteça. E é um exercício diário, permanente. Nós neste momento temos na casa perto de 30 residentes que se estão a preparar para os sacramentos da iniciação cristã, adultos. Se me perguntassem há 10 anos atrás se eu que acreditava que uma pessoa sem abrigo era capaz de fazer essa caminhada, não. Eu era cristã há 10 anos atrás. Não. Se me perguntam que é possível, é. A partir deste encontro. É que os nossos sicômoros hoje são muitos, são em qualquer lado. Podem ser aqui hoje, não sabemos. São a rua, pode ser uma mesa de um café. Os nossos sicômoros podem ser um centro de saúde. Os nossos sicômoros são tantos lugares. Não são os lugares só da vida sacramental que nós vivemos ao domingo ou durante a semana. Não são os lugares só do nosso grupo, do nosso movimento a que pertencemos. São os lugares do outro que é muito diferente de mim. Que não conhece Jesus, que não recebeu a formação cristã que eu recebi e não é menos filho de Deus, nem tem menos o Espírito Santo do que eu tenho pelo facto de vir à igreja, de pertencer a um movimento. E é isto que nós temos que começar também a pensar e a abrir horizontes e a acolher. Imaginem-se abandonados por todos, pela própria família, que nunca acreditaram em Deus, ninguém vos ouviu falar de Deus, nunca ninguém vos falou de Deus. Isso é um desespero total. Isso é falta de esperança total. É assim que muitas pessoas na rua se encontram. Mas imaginem que num momento qualquer na rua, porque acontece muitas vezes na rua, num momento de desespero, gritam mesmo por aquele em que nunca acreditaram, por Deus. E imaginem que durante o acompanhamento que fazem, podem muito bem transmitir àquela pessoa: olha, tu não és filho de Deus, tu nunca foste filho de Deus, tu andaste afastado de Deus. Nós usamos essas expressões uns para os outros. Tu nunca foste à missa. Tu não te confessas há tanto tempo. A missão é ir ao encontro e é acolher. E a missão com espiritualidade é ir ao encontro e acolher para dar vida, para dar respiro. Quem de nós aqui é que não precisa de respirar? Quem de nós aqui não precisa de respirar? Quem? Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Obrigada, Padre Rui, e também à comunidade por esta possibilidade de partilhar convosco este momento. Está bem?
Obrigada, Cristina. Foi realmente um testemunho com um sabor mesmo de oportunidade, porque reencontrámos-nos em tudo quanto dissestes e efetivamente foi, sei lá, indescritível a Lécio Divina, por assim dizer, que fizeste do Hoje Quero Ficar em Tua Casa. A nós, que foi aqui neste mesmo lugar que surgiu esta frase como temática, nem sequer nos passou nem de longe pela cabeça, afinal de contas, aquilo que nós estávamos a escolher, o alcance que esta frase efetivamente tem. Por isso, muito obrigada. Depois também a exortação apostólica está-nos a nortear, inspirado também nela, no próximo sábado, se os quiser, muitos de nós convidámos para nossas casas uma pessoa amiga, mas das franjas, quer dizer, da periferia, para fazer aquilo que o Papa Francisco diz, ouvir as suas alegrias, as suas esperanças, aquilo que lhes enche o coração. E agora, não sei, alguém, portanto, suponho que esteja aberto também um espaço para dialogar, alguma pergunta, algum esclarecimento que queiram fazer, alguma partilha que vós próprios achem oportuna fazer aqui uns aos outros. O microfone está realmente aqui ao vosso dispor. Onde é que são os sem-abrigo? Onde é que são? Quem foi esse? Onde é que estão os sem-abrigo? Onde estão? Na comunidade Vida e Paz. Estou ligada à comunidade Vida e Paz. Essa comunidade Vida e Paz, assim, de uma forma pincelada, tem um trabalho integrado de reabilitação das pessoas sem abrigo. Tem equipas de voluntários, que estão a esta hora já na cidade de Lisboa, em 4 viaturas, 4 rondas noturnas. Tem locais específicos onde param. Depois essas pessoas... O princípio é mesmo ir ao encontro das pessoas, estar com elas. Levamos alguma comida, mas é simbólico, que é leite, são maçãs, um bolo. Depois essas pessoas são orientadas para um espaço que se chama Espaço Aberto ao Diálogo, onde estão durante o dia, onde há uma equipa que os acolhe, acompanha. É o primeiro acolhimento e o primeiro atendimento, tentar perceber o que é que os levou de facto à rua, e aí iniciamos um processo de acompanhamento. E eles depois podem ir para 3 das nossas casas ou então ir para outra resposta. A comunidade tem 3 centros, um na Venda de Pinheiro, outro na Sapataria, Sobral de Montagraça e outro em Fátima. 2 deles são comunidade terapêutica, é o tratamento da adição, da álcool e da droga, e outro é comunidade de inserção, para pessoas que têm mais dificuldade, que não têm suporte familiar, que perderam o trabalho, e aí procura-se alguma colocação no mercado, tanto quanto possível. Como sabem, hoje é difícil para todos, quanto mais para alguém que leva assim com um carimbo sem abrigo, não é? Que tem lá assim um carimbo sem abrigo. E esse centro também está vocacionado para pessoas que têm problemas de foro mental, têm problemas psiquiátricos. Assim, não sei se respondeu. Se respondi. Uma casa é na Venda de Pinheiro, outra na Sapataria e outra em Fátima. Mas temos o trabalho de rua todos os dias, na rua. Está bem. Então, e aqueles que, quando as pessoas doentes, por exemplo, eu antes trabalhava em sair de casa às 5h30 da manhã e via muitos na praça do comércio, na Praça da Figueira. Sim. Ali eu dormir no chão, uma vez dirigi-me a um, perguntei-lhe se ele quisesse ir para algum lado, e ele respondeu não, que não queria. Queria continuar assim como está. É. Nós temos situações dessas. Temos situações que acompanhamos desde o início da fundação da comunidade, que este ano celebra 25 anos de vida. Usamos assim às vezes uns chavões que é: a pessoa não quer sair da rua. Não, a pessoa não tem uma força de facto para sair da rua. Está habituada a estar
Criam-se hábitos, é verdade. A rua é uma prisão. A rua é o mundo. Eles têm uma vida muito própria, uma rotina muito própria. Mas tiveram razões também muito violentas, muito profundas para irem parar à rua. E a dificuldade depois é mesmo essa, é porque já não querem mexer naquilo que os levou a ir para a rua, que é o que fazemos em tratamento. No tratamento nas comunidades, começa-se por escrever a história de vida, toda a história de vida. Então, quando escrevem a história de vida, aquilo é muito confuso, porque eles não querem pegar em determinados momentos que foram profundamente magoados, que foram abandonados, que foram rejeitados, que alguém lhes bateu profundamente, que alguém lhes fez muito mal, ou que eles fizeram muito mal, e não querem tocar nesses momentos, não querem lembrar-se desses momentos. As pessoas que estão na rua, que dizem não quero sair, são pessoas que puseram uma pedra em cima de alguns assuntos que não querem tocar. Não há uma vontade totalmente consciente de dizer sim, eu quero ficar na rua. Não, foi um motivo muito forte no qual eles não querem mexer, e alguns não querem mexer para o resto da vida. No início do mês de janeiro faleceu um residente, ele estava connosco num dos centros, faleceu já de doença oncológica muito grave e foi uma morte tremenda, porque não foi uma morte pacífica. Eu acompanhei os últimos tempos, porque tinha um assunto para resolver com a família e ele não conseguiu resolver. Não conseguiu resolver antes de partir e foi muito violento. Todos os últimos dias foram muito violentos e a morte dele foi muito violenta, porque ele não morreu em paz. Não morreu em paz. E o nosso trabalho é ajudar as pessoas a mexer novamente na vida, a perceber de facto aquilo que foi menos bem, mas dizer não, tens isto aqui de ti que é bom e é para fazer render para o resto da vida. Isto aqui é bom, que ainda não descobriste, eu estava aqui adormecido. Porque nós todos temos essa experiência. Há defeitos em nós que, sabe-se Deus, o esforço que nós fazemos para os melhorar e não conseguimos. Estás sempre a ser rabugento. Não estou, não, dizemos para nós, eu faço esforço. Não é? Todos nós temos adições a alguma coisa, pode não ser a droga ou álcool, pode ser a outra coisa qualquer. Podemos ser aditos à igreja. Podemos ser aditos a momentos quentinhos assim. Estou a brincar, mas também estou a falar a sério. Não sei se ajudou a responder. Quero um micro. Boa noite. Nós chegámos um bocadinho atrasados. Não sei se Está desligado. chegámos um bocadinho atrasados. Tenho alguma pena não ter ouvido o início. Um dos aspectos que me fica quando a ouvi, gostámos muito, foi a Cristina parece que já está embrenhada nesta vida e que nasceu para a missão. E uma das coisas que o Padre Rui nos diz é que todos nós temos o nosso talento e que o temos que fazer render. A minha questão é, há 10 anos atrás, quando a Cristina entrou para a comunidade, sentia-se capaz de levar a cabo esta missão, que agora parece completamente nascida para tal, não é? Mas é porque aquilo que todos nós sentimos é que isto é só para alguns e nem todos temos a capacidade de tal. Mas quando nós falamos com algumas pessoas, aquilo que sentimos é que, efetivamente, temos é que o fazer render e, à medida que vamos fazendo, torna-se cada vez mais fácil. Sentiu isso? Não. E não o sinto diariamente. Não o sinto. Há uma coisa que partilha muito pessoal, é a Cristina, e é a Cristina também cristã. A vida, e a minha vida também foi de experiências noutros locais e noutros mundos de missão, e a vida também nos vai fazendo ou não, se nós deixarmos. Mas se me perguntam, enquanto pessoa, enquanto cristã, se me sinto preparada, eu nunca me sinto preparada. Eu diariamente nunca me sinto preparada. É um desafio constante. Está aqui um dos voluntários da equipa que trabalha,
que eu oriento na comunidade, o Sr. Zé Luís, que é a equipa da espiritualidade. Eu sou assistente social de formação. E quando entrei para a comunidade, o meu trabalho era mais de serviço social e de gestão do voluntariado. E quando me foi feito o desafio de coordenação desta dimensão específica de acompanhar as pessoas, se me perguntam, eu sentia-me preparada? Não, eu nunca me sinto preparada. Eu sinto-me mais preparada para abrir um pão, pôr manteiga e dar a alguém do que tocar num espaço sagrado que é a alma das pessoas. E eu imagino que isso possa acontecer com cada um de nós. Nós nunca nos sentimos preparados. Cada um de nós é... Uma mãe sente-se preparada para ser mãe, ou mães daqui, ou mães que aqui estão. Um pai sente-se preparado para ser pai, ou é um desafio diário? Acho que já respondeu, obrigada. Não é? Às vezes digo à minha mãe, sobretudo à minha mãe, que ela é assim mais protetora, então, mas está agora a aprender a ser mãe com 80 anos de uma filha que tem 40, não é? Está agora, porque a minha mãe era mãe de uma filha que tinha 20 anos e ela tinha 60 anos, e de uma filha que tinha 10 anos e ela tinha 50 anos. Estão sempre a aprender, estamos sempre a aprender. Não, nunca me sinto preparada. Há aqui um aspecto que não foquei ali, mas que para nós, pessoas e cristãos, é fundamental. É a oração. A oração, que é esta relação de intimidade com Deus. Nós somos muito... Eu sou somos muito impotentes diante da realidade dos outros, da vida dos outros, da vida de Deus nos outros. Pensamos que controlamos, mas não controlamos. Pensamos que sabemos, mas não sabemos nada. Pensamos que é de uma forma e é totalmente de outra. E a oração, esta intimidade com Deus, ajuda-nos também a entender os outros. Ajuda-nos a perceber os outros. E o parecer que estou, não estou, não. Não estou. Há uma segurança, sim, que eu tenho, o meu bastão, e isso sim. A aparência que há firmeza, e há firmeza, é em Deus. Eu sei que Ele conduz. Eu tenho a certeza que Ele conduz. Diariamente eu tenho provas de que Ele conduz. Diariamente. Nós precisamos estar despertos para isso. Qual é o meu dom? O dom por si já é a vida. Eu estou a fazê-lo render totalmente, eu estou a dar-me plenamente, eu estou a dar todo o bem, como dizia Santo Inácio de Loyola. Eu estou a dar todo o bem que eu posso naquilo que eu estou a fazer. E quando estou a fazer este arranjo, eu estou a fazê-lo da melhor forma que eu sei. Eu quando estou a enfeitar ali aquelas cortinas, eu estou a fazê-lo da melhor forma que eu sei. Eu quando estou aqui a escrever reservado, eu estou a fazê-lo da melhor forma que eu sei. Todo bem é isto. E o dom por si é a vida. Depois, se temos um dom, que São Paulo chama os carismas, específico, sim, acredito que todos nós temos, uma missão específica, sim, e esse é fruto da graça. Se é fruto da graça, é fruto de Deus. Se é fruto de Deus, é com Ele que nos temos que entender e descobrir o que é. É com Ele. E é claro, Ele depois tem formas também de servir, intermediários, para nos ajudar a ver. É preciso uma coisa que é não ter medo, que às vezes não descobrimos porque temos medo, porque quando descobrimos aquilo é exigente, é preciso transformar, é preciso converter a vida, e eu nem sempre estou disposta a isso. Eu não. Muito bem. Pode-se considerar, uma vez que estamos no tema dos sem-abrigo, mas agora não falo mas os sem-abrigo espirituais, os sem-abrigo da fé. Pode-se considerar, estou a perguntar à Cristina, se podemos considerar de alguma maneira os que vivem sem fé, sem espiritualidade,
os que vivem afastados de Deus e talvez de uma experiência de comunidade que se reúne para louvar e para agradecer e para rezar a Deus, pode-se considerar, tal como tu há pouco falaste da cidadania também do Espírito, eu gostei muito dessa comparação, dessa analogia. Também podemos falar dos sem-abrigo no Espírito, ou achas que não? Eu não sei muito bem catalogar os filhos de Deus. Isso eu deixo para os teólogos, Padre Rui. Não sei colocar aqui os catálogos, não é? Nós vamos agora escolhe fiéis e infiéis, mais cristãos, menos cristãos. É claro que sim, não é? É claro que sim, no plano da fé e no plano daquilo. O meu olhar, este é o olhar da Cristina, é o olhar da Cristina cristã e o olhar da Cristina cristã que também assenta a sua vida em Jesus Cristo. E na igreja cristã católica, o meu olhar, descobrir para mim na minha vida, ter descoberto Jesus Cristo foi a pior tragédia e foi a maior riqueza. É a pior tragédia porque somos apanhados e isto depois não dá para largar. Não é? E é a maior riqueza porque, olhem, porque sim. Não é? Porque sim, não existe outra resposta. Eu convivo com muitas pessoas, gente que não tem fé, como eu vos dizia, gente que nunca ouviu falar de Deus, gente que tem más experiências de relação com Deus a partir de más experiências de relação com as pessoas que se dizem de Deus, não é? Porque às vezes baralhamos aqui as coisas, mas sim, somos sem abrigo e das grandes dificuldades que hoje temos no mundo e nós enquanto pessoas é este desabrigo espiritual, esta falta de ar, esta falta de respiro, esta falta de sentido, Hoje houve um encontro com as pessoas sem abrigo lá, orientadas por um dos nossos voluntários da equipa de espiritualidade, que tem mesmo esse nome, Sentidos com Vida. Sentidos com vida, que é procurar ajudar a descobrir aquilo que dá sentido à vida. E no meu olhar, na minha perspectiva, o que me dá sentido à vida é alguém que me ama incondicionalmente, Jesus Cristo, e que eu tenho permanentemente, Jesus Cristo. É uma pessoa em concreto, não é? A minha família não me dá sentido porque me abandonou. O meu amigo não me dá sentido porque fui parada da rua e ele não quis saber de mim. A droga não me dá sentido porque ela é boa no momento, mas depois tenho que andar sempre atrás dela. O álcool não me dá sentido, então o que é que me dá sentido? Alguém que é firme, que é fiel, que é Jesus Cristo. Não é? Também nessa lógica nós apresentamos Jesus Cristo como abrigo e a fé como abrigo. Apresentamos e falamos desse Senhor. Não sei se respondi. Pois, é porque então, hoje quer ficar em tua casa, pode não ser uma frase que veio só de Jesus Cristo. Sim. Pode ser a frase dos nossos irmãos sem abrigo, que às vezes vivem até dentro da nossa casa. Pode ser a minha frase para alguém. Eu hoje quero ficar em tua casa. Não é? Porque tenho este conflito contigo, porque não consegui perdoar-te, porque tenho esta mágoa que não consigo largar. Hoje quero ficar em tua casa. Quero partilhar novamente a intimidade contigo. Pode ser um pedido meu. Pode ser um pedido de cada um de nós, por algum motivo. Para quem não tem exortação, se depois quiserem levar esta folhinha. Então, uma vez mais, agradecemos à Cristina, realmente esta partilha, este testemunho. Vamos ficar então unidos na oração, para que a missão seja, ou continue a ser realmente um tempo de graça, um tempo de conversão. Ia-te pedir para, ter jeito para cantar. Queres terminar com um cântico em jeito de oração? Apanhou-me assim desprevenida. Sabe que eu sou feliz nisso. É. O que é que vocês sabem cantar?
Certo, começamos por aí, não é? Como? Ao pescador? Do Lago da Galileia? Então, vai o senhor começar, se faz favor. Pode ser? Ó pescador do Lago da Galileia, deixa teu barco na areia e vai homens pescar. Ó pescador do Lago da Galileia, deixa o teu barco na areia e vai homens pescar. E tu, sonhador, de não importa de onde, deixa tudo e responde. O Mestre está-te a chamar. Deixa tudo e responde. O Mestre está-te a chamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, até amanhã, até depois da manhã, às 21h15, teremos o privilégio de continuar então a nossa reflexão, o nosso encontro, o nosso caminho, e na quinta-feira será com o Dom José Policarpo, Desafios e Responsabilidades da Educação no século XXI. Um bem-aja, uma santa noite, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças e a Deus. Muitas bênçãos à Cristina, continuaremos unidos na oração. Muito obrigada.